Eu queria conversar com os irmãos, queria que vocês estivessem com as Bíblias apostas. Queria trocar ideias com os irmãos sobre um assunto que eu acho que é muito importante. O tema do assunto é o poder da concordância entre os homens. Para que os homens operem tanto para o bem, tanto quanto para o mal. Vocês sabiam disso? Existem regras, existem leis, existem normas, existem princípios que Deus criou, que regem toda a sua criação. E o Satanás, muito astuto, velhaco, sem vergonha, ele tem tentado, meus amados irmãos, usar certos princípios de Deus para tumultuar a terra, tumultuar os filhos de Deus, tumultuar as criaturas de Deus. E eu queria mostrar aqui para os irmãos uma palavra muito interessante, para que os irmãos possam aquilatar, os irmãos possam perceber como realmente uma nação, uma pessoa, um grupo, algumas pessoas, usando princípios de Deus, podem nas mãos do diabo, essas pessoas podem ser usadas como instrumentos para maldição, instrumentos para maldade, instrumentos para destruição, instrumentos para perturbação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Acharam, irmãos? Capítulo 11. Vamos ver aqui o que diz a palavra. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sincar, e ali habitaram todos os descendentes de Noé. Todos os descendentes de Noé falavam só uma língua, falavam um só idioma e andavam juntos. Andavam juntos. E disseram uns aos outros, versículo 3, vinde, façamos tijolos. Pela primeira vez na terra, o ser humano fez tijolos. Até então ninguém tinha feito tijolos, eles começaram a fazer tijolos. Façamos tijolos e queimemo-los bem. Tijolo queimado e requeimado. Os tijolos serviram-lhes de pedra. Irmão, que tijolo, hein? Hoje a gente pega alguns tijolos esfarelando na mão da gente, né? Mas o meu sogro tinha uma olaria lá no Barreiro, e os tijolos lá da cerâmica e olaria Gatti eram famosos, aquele edifício dantês ali na cidade, outros mais, todos foram construídos com os tijolos que o meu sogro fazia. Na casa onde nós temos, ali no bairro da Floresta, Colégio Batista, você não consegue pregar um prego na parede. Entorta o prego. O prego não entra no tijolo. Impressionante. Era um tijolo realmente muito bem feito. E aqui estamos com a família, não a família, os descendentes de Noé, fazendo um tipo de tijolo que era uma pedreira. Era uma pedreira.
Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa, tipo do betume que Noé usou para vedar a construção da arca. Eles usaram como cimento para construir uma torre. E disseram, 4, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. Eles queriam construir uma cidade que chegasse aos céus. E a palavra diz que Deus está trazendo uma cidade do céu para a terra. Eles estavam fora do projeto divino, não é, irmão? Eles queriam construir uma cidade que fosse aos céus. Deus está fazendo uma cidade que vai descer dos céus. Amém, irmãos? Não estão dormindo? Amém. Aleluia. E tornemos célebre o nome de Deus. Amém, irmãos? Não. Tornemos célebre o nosso nome. A glória era para eles, não para Deus. Por quê? Porque eles estavam tentando fazer um tipo de construção que não tinha nada com o propósito de Deus para a vida deles. Era uma autorrealização deles. Irmãos, quantas vezes nós nos esforçamos para fazer alguma coisa que é uma autorrealização da gente, que não tem nada com o propósito de Deus na vida da gente. Seja na vida sentimental, seja na vida educacional, seja na vida familiar, até mesmo na vida do relacionamento da igreja. Quantas das vezes nós estamos construindo dentro de nós e projetando para fora de nós algum tipo de ideal, algum tipo de demonstração da nossa qualidade, que é apenas uma autoafirmação da gente, que muitas das vezes não tem nada com Deus, não tem nada com o Espírito Santo, não tem nada com a palavra de Deus na nossa vida. E nos esforçamos tanto, brigamos tanto, nos desgastamos tanto, batemos tanto, apanhamos tanto, para construir torres, dentro de uma perspectiva de uma autorrealização para a gente, para engrandecer o nome da gente. E a gente tem visto aí, até no mundo religioso, irmãos, a necessidade de pessoas se autoafirmarem através de projetos que são mais humanos do que de Deus. Do que de Deus. Engrandeçamos o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Irmãos, nós não somos espalhados por toda a terra por causa do nosso nome célere. Nós somos espalhados por toda a terra porque esta é a vontade de Deus. Eles estavam trabalhando contra o propósito de Deus, contra a vontade de Deus. Eles estavam indo, meus irmãos, em um sentido contrário ao que Deus até então já havia falado desde Adão e restaurado na vida de Noé. 120 anos haviam se passado.
E eles não aquilataram, não perceberam de que eles eram fruto da misericórdia de Deus. Quando Deus pegou um casal, do casal uma família, um casal de cada espécie, colocou dentro de uma arca e preservou, e daquela família ele produziu aquela quantidade de gente que já estava ali, querendo ser célere, trabalhando contra a vontade de Deus, o propósito de Deus, o ideal de Deus. Muito bem. Mas vejam alguma coisa dentro disso tudo, irmãos. Veja se você pode perceber uma coisa muito importante aqui. Então, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Interessante que Deus não disse que eram os seus filhos que estavam edificando, mas os filhos dos homens que edificavam. E disse, agora escutem bem, irmão. Tudo indica que quem desceu foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque vejam, eis que o povo, versículo 6, eis que o povo é um. Estão escutando, irmãos? Eis que o povo é um. Uma unidade invertida. Um princípio de Deus usado por homens maus para andar de contra a vontade de Deus. O povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Não há restrição para este povo. Embora eles estejam fazendo, construindo, edificando algo que não esteja dentro da minha vontade, do meu propósito, do meu coração, eles vão conseguir. Não há nada que possa impedir um povo que fala dentro de uma unidade, mesmo que esta unidade seja para o mal. Eles estão usando um princípio de Deus. Estão descaracterizando o princípio de Deus porque eles estão empregando um espírito que não é de Deus. Mas eles vão conseguir. Não há nada que eles não consigam enquanto estiverem andando dentro de uma unidade. Uma unidade. Eles já haviam levantado uma torre, até então, quando Deus desceu, tinha 8 lances. Os lances daquela torre não eram iguais aos lances da edificação de um prédio hoje em dia. Era mais ou menos equiparado já a um prédio de 20 andares. E dizem os historiadores que esta torre que eles estavam levantando, ela possuía 1 quilômetro de circunferência. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. 1 quilômetro de circunferência, já uma torre com mais de 20 andares. E Deus disse, eles vão conseguir. Eles vão chegar ao topo do céu. Porque nada pode impedir, enquanto eles estiverem andando dentro de uma perspectiva de concordância. Vocês querem ver
o que isso significa? Jesus diz, se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, assim será nos céus. Então, eu chego à conclusão, irmãos, infelizmente, de que não há concordância entre casais, entre a pessoa e entre a igreja. Querem ver? Tessalonicenses diz o seguinte, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz Paulo à igreja, vê se vocês se esforçam, vê se vocês pagam um preço, vê se vocês estejam atentos, vê se vocês se policiem na mente, na alma e no espírito, para que esta trindade composta de 3 partes na vida de vocês, construída pela mão de Deus, permaneça incólume até a volta de Jesus. Isso quer dizer que a minha mente, a minha alma, o meu corpo e o meu espírito precisam andar dentro de uma unidade estabelecida por Deus na minha vida. Irmão, será que há uma harmonia perfeita entre as áreas da minha mente, dos meus sentimentos, do meu temperamento, da minha razão, com a profundidade do meu relacionamento com Deus no meu espírito? Será que é uma harmonia perfeita entre a vontade de Deus no meu espírito, na minha mente? E esta harmonia, esta unidade, esta concordância, ela se manifesta através das atitudes exteriores do meu corpo, que estão manifestando a unidade da minha mente, a unidade do meu sentimento, a unidade do meu temperamento, a unidade das minhas emoções, com a presença de Deus operando no homem interior. O homem interior vive em harmonia com o homem exterior. O seu homem interior vive em perfeita sintonia com o seu homem exterior. O que eu falo, o que eu penso, o que eu faço, estão realmente coniventes com aquilo que Deus tem revelado ao interior da minha vida e deveria ser a propulsão sobrenatural para exercer domínio em todo o meu ser. Se 2 ou 3 pessoas concordarem, assim será no céu. Sabe qual a conclusão que eu chego? É que até hoje, depois de 50 anos, eu com a Rosalinha em tudo não concordamos, porque existem certos alvos e certos desejos que a gente tem, que a gente sente que são de Deus, e não conseguimos realizar. Você tem, irmãos, alguns alvos, alguns objetivos, algumas metas, que você sentem que elas foram trazidas, que elas foram construídas dentro de vocês, através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, elas estão em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Por que que elas não se realizam na nossa vida? Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja? Olha o que Deus teve que fazer. Vamos ler o versículo 6 outra vez? Eis que o povo é um. Eis que o povo é um. Todos eles andam de acordo com a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro.
Sabe o que é que o diabo tenta fazer no seio da igreja? Uma divisão de linguagem espiritual. Nem todos no corpo de Cristo falam a mesma linguagem do Espírito. Vou repetir. Nem todos no corpo de Cristo falam a mesma linguagem do Espírito. Porque a linguagem do Espírito, ela é trazida ao interior das nossas vidas pela revelação do Espírito. Se eu não busco o Senhor, se eu não me relaciono com o Senhor, se eu não me identifico com a vontade de Deus, e tem comigo convivendo dentro de casa, fora de casa, na comunidade, irmãos que buscam a Deus, jejuam, que clamam e que têm uma profunda revelação de Deus, convivendo com outro irmão, com outro pastor, com outro presbítero, com outro diácono, com outro membro, com o esposo, com a esposa e com os filhos, mas que não tem o mesmo relacionamento com Deus, a mesma identificação com Deus, a mesma capacidade de se deixar levar pela vontade de Deus. O que acontece? Não há uma unidade no meio do povo de Deus, porque nós falamos linguagens distintas. Elas não estão trazidas na mesma origem, que é a revelação de Deus operando em nós intensamente, quando nós liberamos o Espírito para que opere em nós intensamente. Será que vocês estão começando a me entender? A mim não, o Espírito, eu não tenho nada. Eu sou zero à esquerda. A única coisa que conseguiu fazer com que aquele povo perdesse a capacidade de construir foi criar várias línguas, vários idiomas. Eles falavam a mesma língua. Chegavam para o outro e falavam assim: ô Zé, me dá um tijolo? Pois não. E o Zé dava o tijolo. Depois que Deus confundiu as línguas, um chegou perto do outro e falou em aramaico, o outro entendeu, o outro falou em grego, o outro entendeu, o outro falou em hebraico, o outro não entendeu. As línguas começaram a surgir depois deste intento babilônico. Confusão! Eles ficaram confusos, ninguém se comunicava, ninguém se entendia, ninguém se compreendia. E então, meus irmãos, eles tiveram que começar a andar separados. Deus teve que fazer isto. E eu imagino o coração de Deus, como ficou contristado por ter que dissuadir um povo que estava dando certo dentro de um princípio que ele havia estabelecido para reger a natureza, mas com um espírito contrário à sua vontade. Irmãos, quantas vezes a gente está agindo de uma forma certa com o espírito errado? Babilônia é confusão. Babilônia é divergência de entendimento, de comunicação. Muitas das vezes, nós estamos convivendo, divergindo, nos relacionando, não nos comunicando. E o casalzinho? Preste atenção. A comunicação, entendimento, tem que começar quando vocês assumem uma responsabilidade, um compromisso diante de Deus, diante da família, diante da igreja,
que é no presbitério. Vocês precisam aprender a andar diante de Deus falando a mesma linguagem. Porque se vocês falarem linguagens distintas, vocês não se entenderão. Vocês não conseguirão criar uma unidade entre vocês. E é preciso então que meu temperamento, o meu gênio, a minha vontade, a minha maneira de ser, porque eu sempre digo, mas eu sou diferente, é verdade, eu sou diferente da Rosali, o Tiago é diferente da Leninha, nós somos pessoas diferentes, mas pessoas diferentes que foram criadas para viver juntas. Deus, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando a coisa é de Deus, eu estava lá na fundação, Deus já sabia que o Tiago e a Leninha iam se casar. Já estava na programação de Deus que o Tiago Glauco também ia se casar, ou vai se casar. Já estava no programa, no projeto divino. O Tiago Glauco gostou, riu. Amém. Coisa boa. Fico alegre quando os moços ficam alegres. Graças a Deus. Mas olha, queridos, aprendam a falar a linguagem do Espírito. Porque é a única linguagem que a gente pode criar uma unidade entre nós. É a linguagem do Espírito. E a linguagem do Espírito é a linguagem da palavra. E essa linguagem da palavra não é letra. A linguagem da palavra é a presença plena de Jesus operando em nós. Porque Jesus é o verbo de Deus, é a palavra divina que se fez carne e morreu e ressuscitou, para que nele nós possamos viver e viver abundantemente. Aleluia! Mas o diabo é astuto, irmão. Abra sua Bíblia em Deuteronômios 28, 7. É um texto que até a gente podia falar, mas eu quero ler com vocês. Deuteronômios 28. Aliás, quando você chegar em casa, se você nunca leu, leia o capítulo 28 de Deuteronômios. As bênçãos decorrentes da obediência e o castigo decorrente da desobediência. Mas no versículo 7, que é um número de perfeição para Deus, diz assim: o Senhor fará que sejas derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Viu, Tiago? Todos os inimigos que se levantarem contra você serão derrotados em Deus. Aleluia. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Sabe o que é isso, irmãos? Deus tem dado a você e a mim a capacidade de dividir o diabo. Descaracterizar, desfazer a unidade do reino das trevas. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Só existe na terra uma instituição que é capaz de dividir, destruir, desarticular todo o reino das trevas. É a igreja. Quando ela está andando na terra, falando a mesma linguagem de Deus. Um casal tem poder para destruir todas as astutas ciladas do diabo, quando este casal estiver falando a mesma linguagem de Deus. Daí, meus irmãos, mais uma vez eu lhes digo, mais uma vez eu lhes peço, mais uma vez eu lhes imploro, em nome de Jesus, procurem andar juntos,
dentro de uma percepção, dentro de uma revelação do que Deus quer para vocês, do que Deus quer para a família, do que Deus quer para a igreja, do que Deus quer fazer nestes dias, segundo o propósito que Ele tem determinado para cada um de vocês, para cada família de vocês, para a igreja do Senhor na terra. Nós temos visto uma coisa que me deixa preocupado. Existem nos casais, existem mulheres que têm uma profunda percepção, uma profunda revelação, andam no espírito, mas o seu marido não manda. Outras vezes é o marido que anda, numa profunda percepção, numa profunda revelação, dentro da perfeita vontade de Deus para os dias que nós estamos vivendo, mas a mulher não anda. Outras vezes são os pais que andam na presença de Deus, que buscam o Senhor, mas os filhos não andam. E nós temos que inverter isso, irmãos. Nós temos que mudar isso. Sabe por quê? Se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, será nos céus. Enquanto nós não concordarmos, pelo menos, gente, se a família toda não está concordando, pelo menos 2 ou 3 têm que concordar. No mínimo a esposa e o esposo têm que concordar. Misericórdia. Entendeu, Lincoln? Entendeu, Thelma? Entendeu, Antônio? Entendeu, Marianete? Entendeu, casadinho? Casadinho 0 quilômetro, olha lá, aquele casalzinho simpático lá atrás, bonito, olha lá. Entendeu, irmãos? Aprenda a falar a mesma linguagem. Só no altar de Deus. Só na presença de Deus. Só na capacidade de deixar que o Espírito Santo conduza, dirija e coordene a vida de vocês. Eu nunca vi, eu não sei se vou ter tempo de terminar essa palavra hoje, mas não tem importância, eu paro. Eu nunca vi, até hoje, em levantamentos que eu fiz, buscando leituras, buscando oração, entrevistas, eu nunca vi, em momento nenhum, que o diabo, que o reino das trevas esteja dividido. Vou dar um exemplo. As pessoas que não têm a graça de Deus, que não andam na presença de Deus, que se deixam envolver pelo engano, se deixam envolver por feitiçaria, espiritismo, idolatria, macumbaria, vocês sabem que em todas estas camadas espirituais, macumbaria, feitiçaria, idolatria, magia, magia negra, magia branca, todas elas existem espíritos das trevas, demônios, tronos, que comandam, e comandam porque são comandados, exercem autoridade e força porque estão por debaixo de autoridade. Você vai no centro espírita, faz um trabalho para você, para te libertar de um encosto, para te libertar de uma obra diabólica que alguém fez contra você, num outro salão espírita. Mulher tentando arrancar marido de outra, vai lá no centro espírita e contrata um trabalho. E um demônio sai autorizado por um maior para ir lá para destruir a mulher daquele que ela quer tomar para ser esposo dela, ou ser companheiro dela. Se ela não estiver protegida, amparada por um espírito, mesmo que seja das trevas, superior, ela vai ser amaldiçoada. Ela vai ser bombardeada. Ela vai ser machucada, ela vai ser ferida. Aí quando ela começa a ser machucada, ferida, bombardeada, ela corre para alguém e diz, está acontecendo isso. Eu acho que alguém fez um trabalho para mim. Opa, eu vou te levar num outro lugar e eu tenho certeza que a reva brava lá é mais forte que daquele. Já viu isso? Estou falando linguagem já bem popular para vocês entenderem. Aí ela vai no outro. O outro tem um demônio que é maior do que aquele que é menor.
Aí aquele demônio maior entra nela e tira o outro, que era menor. Ela volta para casa toda feliz. Fui abençoada. Deus me ouviu. Deus me libertou. Deus me atendeu. Passado alguns dias, o casamento está destruído. Que aquele que entrou, que é maior do que o outro que saiu, ele está ali com uma única incumbência: matar, roubar e destruir. Não é nada. A única libertação contra principados e potestades é quando a pessoa se rende a Jesus, se entrega a Jesus. Aí Jesus faz uma limpeza. E quando limpa tem que encher. Porque se ficar limpo e vazio, vem um demônio, encontra a casa arrumada, varrida e vazia, ele entra. E entra com ele mais 7, diz a palavra. E o segundo estado é pior do que o primeiro ainda. Tem muito crente assim, irmãos. E o segundo estado é pior. Saiu da igreja, está fora da igreja, fora de Deus, conhece o Senhor, tem uma experiência com Deus, está fora. E, meus irmãos, é uma coisa, eu imagino como deve ser duro para uma pessoa que já alcançou a graça de Deus, fora da presença de Deus. Como deve ser duro para ela. Por quê? Porque agora ela conhece. Ela conhece. Ela tem a mente que acusa, ela tem um coração que se entristece, ela tem um espírito que perturba. É uma pessoa totalmente infeliz. Ela tenta por A e B, ela tenta por vários tipos de comprometimento. Ela tenta tirar dela aquela situação diabólica espiritual com a qual ela não consegue mais conter e viver. Será que você entendeu? Os espíritos maiores dominam os espíritos menores, os menores dominam os espíritos medíocres. São os espíritos baixos, os espíritos imundos, os espíritos menores. A coisa no inferno é tão bem feita, irmãos, que Paulo diz que se não tivermos cuidado, nós somos enganados até por demônios dentro da igreja, que se fazem, que se passam como anjos de luz. Anjos de luz, irmãos, tem acontecido coisa tremenda. Há pouco tempo, uma determinada igreja de Belo Horizonte, tinham três agentes das trevas cantando num coral. Tinham sido levados ali, irmãos, exclusivamente para destruir aquele coral e destruir a igreja. Demoniologia. Eu não sei, irmão, não posso afirmar, não sei, mas dizem, e a gente tem orado muito por isso, o nosso vice-presidente é meio encapetado. Eu tenho orado muito para Deus ter misericórdia, porque Deus tem misericórdia dessa pátria, porque se um dia essa nossa presidenta for recolhida com essa quantidade de problemas que ela tem, físicos, e entrar um vice-presidente, se torne presidente cheio de demônio, misericórdia, a coisa não está boa aí que vai ser uma catástrofe maior. Mas por que a igreja não vence isso? Por que nós não conseguimos tirar do Brasil estes principados e potestades de uma forma muito mais abrangente? Porque a igreja do Senhor está dividida. A igreja do Senhor está dividida. Olha, irmãos. Ah, Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 18, 19, você lê em casa. Se 2 ou 3 pessoas concordarem no que estão pedindo, assim será nos céus. Mateus 12, 25, fala que um reino dividido não permanece de pé. Um reino dividido não permanece de pé. Lucas 11, 17 diz que uma casa dividida não consegue se manter de pé. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Nós somos o santuário do Deus Altíssimo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se essa casa, que é a morada do Deus vivo, está dividida, Lucas 22, 6, está sendo gravada essa palavra, irmão? Tá. Depois você pega essa fita com o Bruno.
22:6 diz que Satanás entrou em Judas e ele concordou em entregar Jesus para o sumo sacerdote. A palavra diz que Judas concordou. Quer dizer, a mente, o corpo, a alma e o espírito de Judas entraram em uma concordância e ele resolveu entregar Jesus nas mãos dos traidores. Veja o poder da concordância, a ponto de fazer com que um homem que andava com Jesus, que era o responsável pelas finanças da manutenção do corpo apostólico de Jesus, traísse Jesus. Traísse Jesus. Vamos mais para frente? Efésios 4, de 1 a 3. Paulo pede à igreja que preserve a unidade instituída por Jesus lá na cruz. A unidade não foi, meus amados irmãos, instituída com o derramamento do Espírito Santo. A unidade no corpo de Cristo foi comprada com o sangue vicário de Jesus na cruz do Calvário. Paulo pede que a igreja esteja orando, esteja intercedendo para manter a unidade já instituída por Jesus na cruz. Você não cria unidade, você não estabelece unidade. Eu e os irmãos mantemos ou não a unidade que Jesus estabeleceu na cruz. Se eu mantenho, eu sou vitorioso. Minha vida é vitoriosa, minha família é vitoriosa. Se eu não mantenho, nós vamos para o beleléu. E como é que eu posso manter? Se há concordância entre os casais, se há concordância entre as famílias, se há concordância entre os membros da igreja, se há concordância entre o presbitério do Senhor, porque se não há concordância, se não falamos a mesma linguagem espiritual, se é só de boca para fora, mas o coração não está confirmando o que de boca para fora eu falo, eu estou rachando a unidade do corpo de Cristo. Primeira João 1,4 fala sobre a unidade da Trindade. Você vai ver o Pai, a Palavra e o Espírito são um. O Pai, a Palavra e o Espírito. Todas as vezes que nós nos referimos a Deus, estamos incluindo a unidade. Todas as vezes que nós nos referimos a Jesus, estamos incluindo a unidade. Todas as vezes que nós glorificamos, bendizemos, cantamos, propagamos, profetizando a luz do Espírito Santo, nós estamos propagando a unidade. O Pai, o Filho e o Espírito ali estão. Eles são inseparáveis. São inseparáveis. Jesus dizia, tudo que eu faço, o meu Pai está comigo fazendo. Eu não faço nada que meu Pai não sabe. Eu não digo nada que não vem do meu Pai, porque havia uma unidade entre eles. Porque Jesus foi vitorioso, porque Jesus venceu as suas limitações, venceu a morte, venceu a corja dos seus perseguidores, porque Ele nunca quebrou a unidade. Ele nunca rachou a unidade. Ele falava a mesma linguagem espiritual do Pai. O Pai falava a mesma linguagem espiritual do Filho. E quando o Espírito Santo começou a falar a mesma linguagem do Pai e do Filho. Tanto que João, pela revelação do Espírito Santo, nos fala na epístola, a sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 4. O Pai, a Palavra e o Espírito são um. A palavra é Jesus, o Verbo, o Logos de Deus. São um. Eu não posso andar na presença do Espírito Santo se eu não estou satisfazendo a vontade do Pai. Eu não posso andar na presença da graça de Jesus se eu não estou satisfazendo a revelação do Espírito Santo. Irmãos, não há jeito. Não há jeito. Nós ainda, e eu vou ler aqui rapidamente, nós ainda, como indivíduo, como família de Deus, como igreja no reino,
como nação, não percebemos o poder que há neste princípio, nesta lei da vida vitoriosa. Somos muitas das vezes deficientes, negligentes, apáticos, não vigiamos, não buscamos uma revelação mais profunda desta palavra, não experimentamos esta realidade no dia a dia da nossa vida. Nós não somos unidos como pessoa de Deus. Nós não somos unidos como pessoa de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 8. Mais uns minutinhos, irmãos, eu termino. Marcos. Isso é a palavra para a gente ruminar, sabe, irmãos? Isso é a palavra para a gente passar a semana toda estudando, orando e trabalhando em cima disso. A gente fica só fazendo esses estudos bíblicos domingo à noite, e em meia hora é uma bênção, mas é uma lástima. Marcos, capítulo quê, irmãos? Capítulo 10, versículo 8. O que que diz a palavra? Quem pode ler bem alto aí para mim? 10, 8. Aqui está falando sobre o casamento, né, irmãos? Mas os dois se tornaram uma só carne. Já não são mais dois, são um só. Paulo em Efésios capítulo 5, ele fala a mesma coisa, que é a mesma palavra que está lá em Gênesis. A raiz é a mesma. Mas Paulo diz assim, que isso só acontece quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo. Porque é um mistério, o casamento e a igreja são mistérios de Deus. São pessoas distintas que se unem e formam um só corpo. São pessoas distintas que se unem e formam uma só carne. É um mistério, só pode acontecer quando estamos ligados ao corpo de Cristo. Por isso, irmãos, que eu tenho dificuldade de estender a minha mão, de fazer casamento de pessoas que não estão ligadas ao corpo de Cristo. Que eu não acompanho. A palavra diz claramente, irmãos, e é bíblico, a palavra diz que células diferentes não se unem. Células distintas não se... Você nunca vai conseguir unir a água com óleo. Você pode unir óleo com óleo, porque é a mesma célula. É a mesma molécula. Você pode unir água com água, a mesma molécula, a mesma célula. Mas você nunca vai unir água com óleo, água com azeite, porque são distintas. Não, se você roda, aparentemente elas estão unidas. De repente você começa a perceber que as moléculas vão separando, depois bolinha ali, depois se une e forma uma só. Fica uma só porção de azeite e aquela quantidade de água. Assim também é a vida espiritual, irmãos. Se não for por Deus, se não for pela graça de Jesus, se não for pelo poder da palavra, se não houver concordância, se não estivermos ligados na igreja, se não houver afetividade, se não há vínculos, irmãos, eu temo por este casamento, eu temo por esta união. Como as pessoas vão distintamente largar pai e mãe e formar uma só carne, se elas não estão ligadas a um só corpo? Eu não estou defendendo tese. Longe de mim. Eu estou apenas falando que a Bíblia manda. Viu, moços? Viu, moças? Eu vou ter dificuldade, viu? A não ser que eu comece a acompanhar a vida de vocês, os obreiros comecem a acompanhar, os presbíteros comecem a acompanhar, os diáconos comecem a acompanhar e haja um discipulado. Vocês sabem, irmãos, que discipulado é da mesma raiz latina, disciplina. É a mesma raiz. Quando você começa a ser acompanhado, orientado, aconselhado, você está sendo disciplinado, está sendo discipulado. Então, irmãos, é preciso, uma das características da igreja de Jesus é uma igreja de discípulos, uma igreja de membros disciplinados, discipulados, obedientes, integrados, vivendo numa perfeita harmonia pela palavra de Deus, uma unidade, vínculos na terra, para que a vontade de Deus seja estabelecida e a sua glória seja feita no meio da nossa vida. Eu vejo assim, mas não tem outro jeito.
Nós não somos unidos como pessoa. Gálatas fala que existe um conflito entre a carne e o espírito. Paulo fala em Gálatas que há um conflito entre a carne e o espírito. Jesus diz que muitas das vezes é uma batalha entre a carne e o espírito. O espírito quer dominar a carne, mas muitas das vezes a carne quer sufocar o espírito. Isso são contendas íntimas que nós temos, irmãos. Quem não tem? Você tem, eu tenho. E nós temos que aprender a vencer. Porque se eu não venço, se existem conflitos dentro de mim, e esses conflitos não me deixam estabelecer dentro da minha vida um critério maior, que é andar na perfeita vontade de Deus, eu vou ter dificuldades. Eu não vou viver. Eu vou perder a batalha. Quando eu coloco a carne no trono e põe Jesus na cruz, eu estou perdendo a batalha. Quando eu coloco a carne na cruz e posto Jesus no trono, eu estou vencendo a batalha. Não tem outra forma, irmãos. Não tem outra maneira. Jesus teve que criar uma confusão de línguas para que aquele povo não conseguisse um intento, porque Deus percebeu que eles estavam ameaçando um princípio que ele havia estabelecido. Olha, se eu não criar agora, se eu não interferir agora, estes homens vão daqui para frente fazer só o que não presta. Eles vão se unir para fazer o que não presta. Eles vão se unir para destruir. E a minha unidade não é com esta intenção. Eu não criei, eu não estabeleci, eu não formei no coração do homem qualquer tipo de palavra que produza este relacionamento aconchegante, esta amizade indestrutível, de companheirismo eterno, trazida à luz da palavra. Eu criei isto para que o meu povo me sirva, me adore, me glorifique e manifeste a minha presença na terra. Não há outro significado a não ser este. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Isaías capítulo 47, se você está anotando, Isaías 47, 12, Êxodo 22, 18, nos falam que quando Deus, para você ver o espírito das pessoas, não era de Deus. Quando Deus interferiu e criou vários idiomas, várias línguas, e o povo se espalhou na terra, não havia no coração deles, irmãos, qualquer desejo de servir a Deus. O intento deles de construir a torre não era para servir a Deus. Era para fazer valer o nome deles, a glória deles, o poder deles, a fama deles. Eles não tinham nada com Deus. Tanto que quando Deus resolveu interferir, criou vários idiomas e dividiu aquela turma em várias possessões, todos, indistintamente, todos daquele grupo descendente de Noé, 120 anos após o dilúvio, todos voltaram-se para idolatria, feitiçaria e magia. Pode ver na Bíblia. Quando Deus percebeu que aquela raça estava perdida, não tinha condição de dar continuidade ao seu propósito com aquela raça, Deus foi buscar um homem chamado Abraão. Agora vamos para Romanos, capítulo 1. Versículo 21 em diante. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Tinham conhecimento, mas não glorificaram. Nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível
em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Eu disse aos irmãos há pouco tempo que uma das últimas vezes que eu fui a Brasília, eu conversando com algumas autoridades, me informaram que em Brasília e em outros lugares do mundo existem casas de encontro de mulheres com animais. A mulher não satisfaz mais com o seu marido, não se satisfaz com outra mulher, então está procurando animal. Animais treinados, preparados para fazer coito com mulheres. Meus irmãos, isso é diabólico, isso é nojento, isso é o fim. E a igreja está aí, eu estou aqui, vocês estão aí. Se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, assim será no céu. Será que nós não podemos concordar e acabar com isso não, irmão? Até a vinda de Jesus, diz Paulo em Tessalonicenses. Procurem se esforçar e conservar íntegros o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Integridade é inteireza. É inteireza. Íntegros é com inteireza de coração, inteireza de mente, inteireza de vontade, inteireza de raciocínio, inteireza de paixão, inteireza de sensação, inteireza de temperamento, inteireza de raciocínio, inteireza, irmãos, de sentimento e pensamento. Tudo isso tem que estar integrado, hermeticamente integrado com o espírito interior, que é alimentado, dirigido, abençoado, fortificado, induzido pelo Espírito de Deus. Se eu aqui dentro sou uma coisa e aqui fora sou outra, eu já quebrei a unidade. Se aqui dentro eu sinto uma coisa e aqui com a boca eu falo outra, quebrei a unidade, irmãos. Ó, se 2 pessoas na igreja concordarem em falar mal de outro, você está destruindo o irmão. Você está usando um princípio de Deus para destruir. Mas você tem que acertar a conta com Deus. A coisa é séria, irmãos. Evangelho é sério. A gente está mistificando, a gente está criando uma porção de norminhas e coisinhas que são secundárias para tentar botar umas cerquinhas para o povo não fugir nem pular cerca. Evangelho não tem cerca, irmão. Evangelho não tem cerca. Evangelho não tem cerca. Diga para o irmão aí do céu do seu lado, evangelho não tem cerca, não. Amém? Eu vou interromper a palavra porque está ficando tarde. E daqui para frente também o que eu falar não vai mais na mente da gente não. Mas olha, gente, há um princípio que o diabo tem usado mais em todas as ações, altercações,
onde ele opera, onde ele manifesta, do que muitas das vezes a igreja tem usado nestes dias. Graças a Deus, porque a gente percebe que a igreja do Senhor restaurada está tomando uma posição. Ela está trazendo a luz, ela está trazendo a existência no seu corpo, no seu relacionamento, na sua maneira de viver, de falar, de agir, de se conduzir. Famílias que fazem parte desta estrutura sobrenatural, a igreja orgânica, como está lá Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 12, começando o versículo 12, a unidade da igreja orgânica. Nós estamos sentindo que esta igreja está sendo restaurada. Sendo restaurada. Ela está se levantando na terra. Agora nós que fazemos parte, que cremos, que fazemos parte desta igreja, que fazemos parte do reino de Deus, que estamos por debaixo do senhorio de Cristo, irmãos, eu lhes peço em nome de Jesus, que a gente preste muita atenção, porque nós estamos vendo o tempo do fim. E nesse tempo do fim, o diabo vai usar todos os meios cabíveis e possíveis para tentar confundir, rachar, entristecer, perturbar aqueles que estão pagando um preço para ver toda essa revelação de Deus sendo trazida à luz, à existência e vivida em cada um de nós. Orem por estes homens. Orem por estes profetas. Orem por estes arautos. E olha, eu vou pedir em nome de Jesus mais uma vez, que os irmãos intensifiquem as suas orações pelo corpo de obreiros desta igreja. Nós somos muito visados, irmãos. Nós somos muito visados. A nossa família é muito visada. O diabo sabe que derrubando um de nós, ele vai trazer uma série de coisas ruins. Então, irmãos, orem por nós. Formem aí um corpo de intercessores. Coloque a minha vida, a vida do Lincoln, a vida do Marco, a vida do João, a família, a nossa família. Coloque esses moços que estão sendo trazidos à luz como ministérios, diáconos. Coloque as nossas vidas, os nossos lares diante de Deus, irmãos. Porque dura coisa é um obreiro de Deus que tem esta visão do reino de Deus não ter, junto com ele, um corpo de intercessores. Não joguem os seus ministros, não joguem os seus pastores no covil do leão. Eu sei que se você não orar, não jejuar, e se os seus pastores forem lançados no covil dos leões, os leões vão sofrer. Porque o leão gosta de carne fresca, e nós somos carne queimada. Eu descobri o sucesso de Daniel. Quando o leão chegou para comer Daniel, cheirou de alto a baixo, Daniel assim, não como carne queimada, gosto de carne crua, sangrando, e esse homem está todo queimado. É isso, gente. Se vocês duvidam, quando chegarem na glória, procurem Daniel e perguntem a ele se não foi isso que o leão falou para ele. Foi isso, irmão. Essas feras carnívoras só comem carne crua. Guarda no seu coração. Carne queimada não desce na goela desses ferozes salteadores. Queime, irmão. Queime todo dia. Fica no fogo todo dia. Se transforma numa labareda. Todo dia. Todo dia. Dia e noite. Põe fogo todo dia. Aqueça o altar todo dia. Com a dedicação, louvor. Renove a cada dia. Antes que a brisa do amanhecer se seque. Renove o seu coração.
diante do Senhor e ser uma bênção para a glória de Jesus. Vamos ficar de pé, irmão. Algum irmão deseja? Algum irmão deseja orar nesse instante?